Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma boa noite, uma boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo, agora são 10 horas da noite de terça-feira. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Quase que esse vídeo ele não vai ao ar no canal hoje. Quase que você não vê esse vídeo hoje. Se você tá vendo esse vídeo agora, né, no dia que eu postei, no dia 9 de abril, quase que eu não consigo postar esse vídeo hoje. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Gente, quando eu falo que a luta, a batalha espiritual, ela é grande, que existe o reino espiritual, que existe luta espiritual, não é brincadeira. Quando eu falo pra vocês que esse vídeo quase não foi postado, é porque eu gravei já esse vídeo pra vocês. Eu tô gravando de novo pela segunda vez. Era pra esse vídeo ter ido no ar pro canal às 8 da noite, 7h30, 8 da noite. Eu tive uma luta espiritual, o enredo do vídeo, o conteúdo do vídeo, era exatamente falando pra vocês de uma experiência que eu tive espiritual, uma batalha que eu tive, literalmente uma batalha espiritual essa semana que passou. E gravei o vídeo todo, deu 30 minutos de vídeo. Eu até peço de novo, como eu falei no outro vídeo, para que você não pule o vídeo, para que você você assista você ouça do começo ao fim. Se você estiver fazendo alguma coisa, não precisa ficar olhando pra mim, não. Pode só ouvir o áudio, deixa aí de ladinho, vai lavando a louça, vai fazendo a sua janta, não sei, tomando banho. Não sei se você tá no carro agora, o que você tá fazendo. Mas só me ouve, mas não pula o vídeo. Agora, mais do que nunca, não pula. Eu gravei o vídeo falando pra vocês da minha experiência que eu tive, muito forte. E eu vou contar novamente aqui. Porque o inimigo, o inferno, ele não prevalecerá sobre a minha e nem sobre a tua vida. Ele pode se levantar. Ele pode tentar tirar nossa paz. Ele pode tentar nos calar. Mas ele não vai conseguir, ele não vai prevalecer. O inimigo, ele pode te impedir, ele pode tentar te impedir de ler a palavra, de escutar esse devocional ou qualquer um outro, de orar. Porque quando a gente tende a fazer essas coisas, tirar um tempo com Deus, pode reparar, tirar um tempo com Deus para ler a Bíblia, para buscar a palavra, escutar um devocional, sempre vai acontecer alguma coisa para te tirar do foco. Ou você tá muito atrasado, ou você não tem tempo, ou você vai fazer e aí surge algum imprevisto. Ou você está fazendo tudo isso e quanto mais você busca, mais provas você tem, mais provação vem. Porque quanto mais a gente busca a Deus, mais o inimigo, ele se irrita, ele se incomoda. Então a tendência é ele se levantar, surgir levantes na sua vida. Mas do mesmo jeito que ele se levanta, ele cai. A palavra de Deus diz que, lá em Tiago, resista ao diabo e ele fugirá de você. Eu gravei um vídeo para vocês falando da experiência que eu tive e eu vou contar aqui já. Uma experiência fortíssima que eu tive na madrugada de terça para quarta. Eu gravei um vídeo para vocês falando 30 minutos. Coisas poderosas. Palavras vindas do céu. E quando eu fui editar o meu vídeo pela primeira vez, eu tenho mais de 1 ano de canal. Pela primeira vez, quando eu fui editar o meu vídeo todo estava sem som, estava mudo. Os 30 minutos de vídeo ficou mudo, não saía um som.
Por isso que eu até tô falando um pouco mais alto aqui. Eu não sei o porquê, isso nunca aconteceu. E eu me lembro que uma única vez também que deu problema no meu vídeo, você que me segue aqui, que é inscrito no canal, que vê meus vídeos já há um tempo, lá no começo dos meus devocionais eu gravei um vídeo que chama Batalha Espiritual, que eu falava um pouco de batalha espiritual na Bíblia e tal. E esse vídeo, ele ficou distorcido, meu rosto não fica assim normal igual tá. No vídeo, meu rosto ele fica totalmente distorcido, mas dá pra ouvir a minha voz. E esse é o único vídeo do canal que tem problema. E agora, novamente, eu gravando um vídeo de batalha espiritual, deu problema novamente. Então vocês conseguem perceber que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos jantando, almoçando com a nossa família, eu aqui gravando, mas o reino espiritual, ele tá acontecendo. Eu falo com vocês, eu tô me arrepiando da cabeça ao fim, do início ao fim eu me arrepiando, porque o reino espiritual, ele existe, ele tá acontecendo, nós só não conseguimos ver com os olhos humanos. E é por isso que eu vim falar disso pra vocês hoje, da experiência que eu tive. Porque o inimigo, ele não vai me calar. Porque maior é Deus que está em mim e na minha vida do que o que está no mundo. Ele não tem poder sobre a minha vida. Ele quis impedir de eu gravar o vídeo, de eu postar o vídeo hoje, de eu falar com vocês, falar com o povo de Deus. Porque isso, gente, o meu devocional, ele não é sobre religião. Ele não é sobre placa de igreja, sobre igreja. É sobre a palavra de Deus. É sobre o amor de Jesus Cristo. É sobre o nosso Salvador. É sobre o Evangelho. E... desculpa esse vídeo, já falei aqui pra vocês, né? Vai ficar um pouquinho longo, mas eu precisava falar isso. Já foram 7 minutos, mas eu precisava falar essas coisas. Essa semana que passou, se você viu meu último vídeo do canal, você viu que todo mundo aqui em casa ficou doente, né? Todo mundo ficou doente. Primeiro começou com a Alicia, com febre, diarreia, dor de cabeça. Levei no hospital, fizemos testes e aí deu positivo para influenza. No outro dia começou a Ayla com febre, levei tossindo, espirrando, influenza também. No mesmo dia à noite, quando nós chegamos no hospital, eu comecei com sintomas de virose, né, vomitar, diarreia, e no outro dia começou o ninho, febre, influenza também. Se a gente estivesse vendo toda essa situação sem olhar com os olhos espirituais, normal, todo mundo da casa tá doente, normal. Mas quando a gente tem os olhos espirituais ativos, quando nós estamos com a nossa espiritualidade sensível, nós conseguimos perceber que tem algo acontecendo. Até minha mãe, minha irmã, né, quando eu falei, nossa, a Ayla também tá doente, eu tal, não, vamos orar. Não, vamos orar porque não tá normal, né? A gente consegue perceber quando é algo que não é normal. E aí, gente, eu orei, tudo normal nas minhas filhas, como eu tenho o costume de orar, orei, né, pela saúde delas, pela nossa saúde. E quando foi de madrugada, aí como elas estavam dando febre, todo mundo estava dando febre, só eu que não. Eu dormi aqui na cama com a Ayla, e o Ninho dormiu com a Alicia, pra monitorar a Alicia durante a noite e eu monitorar a Ayla. Mas eu, mesmo assim, o Ninho dormindo com a Ayla, com a Alicia lá no outro quarto, mesmo ele dormindo com a Alicia, eu falei, vou colocar meu celular pra despertar de 1 em 1 hora pra medir a febre, a temperatura de todo mundo. Media da Ayla toda hora, fiquei com o termômetro aqui, ia medir a da Alicia, media do Ninho, dormia. Esses 2 dias eu não dormi direito, medindo, né? E aí tinha hora que eu acordava, mesmo sem precisar medir, sem o despertador. Porque sabe quando você dorme já, tipo, eu preciso acordar? Ficava com medo de não conseguir acordar, então eu quase não tava dormindo.
E aí teve uma hora que eu tava aqui deitada na minha cama e eu acordei, só que eu não conseguia abrir o olho todo. Sabe quando você faz assim, tá muito sol, que você fica assim? Eu tava assim. Eu não conseguia abrir o olho todo. E quando eu fui me mexer, eu não conseguia me mexer. Eu sentia várias mãos me segurando. Eu me arrepio todas as vezes que eu vou contar essa história, que eu já contei pra minha mãe, já contei pra minha irmã. Gravei o vídeo pra vocês hoje aqui, tô gravando de novo. E tô me arrepiando de novo. Eu senti várias mãos me segurando, tipo um peso. Eu sentia, né, nos meus braços. Era como se eu tivesse com uma camisa de força, assim, só que várias pessoas me segurando. E eu não consegui me mexer. E eu não conseguia abrir o olho. Eu olhava, porque aqui na frente tem meu guarda-roupa, aqui é minha cama. Aqui na frente é meu guarda-roupa, então minha cabeça ficou aqui, né? Eu olhava assim, via meu guarda-roupa, porque eu deixei a luz um pouco acesa. A luz ali do corredor. Pra poder, se a Alicia levantar, né, a Ayla acordar, não tá tudo escuro pra eu conseguir enxergar as meninas, a Alicia conseguir enxergar, porque tem escada e tal. E aí eu olhei tudo e eu não conseguia me mexer. E nisso que eu não consegui me mexer, gente, na mesma hora, veio na minha cabeça: é luta espiritual. Você tá passando por uma luta espiritual. Gente, foi muito rápido, na hora. E aí quando eu percebi que era uma luta espiritual, eu comecei a clamar. Eu comecei a clamar a Deus. Só que, desculpa, antes de eu clamar a Deus, que eu não tava conseguindo me mexer, eu falei, eu vou chamar o Ninho, pensei comigo, né? Eu e o Ninho a gente se chama de Mo, né? Ele me chama de Mo, eu chamo ele de Mo. E aí eu gritava, Mo, alto. Mas não saía assim, Mo, mais baixo, pra dentro, como se eu estivesse gritando pra dentro. E eu gritava de novo, Mo, e não saía, ficava Mo. E nisso, eu escutei uma voz falando, ele não vai te ouvir. E quando eu escutei essa voz falando, ele não vai te ouvir, aí foi quando eu falei, é luta espiritual. É luta espiritual, Senhor. Vem, Senhor, sobre a minha vida. E eu comecei a falar, Espírito Santo, Jesus, há poder no nome de Jesus. Senhor, eu clamo o teu nome, vem sobre esse quarto. Jesus, me ajuda. Todo mal está quebrado, caia por terra. Eu comecei a declarar, clamar a existência do Espírito Santo. Só que eu falava, não assim igual eu tô falando com vocês. Era como se eu falasse dentro de mim. Eu conseguia me ouvir, mas eu não falava assim pra fora. E nisso eu fiz assim pra tentar me soltar. Quando eu fiz assim, eu virei pra cá, pra esse lado. Meu corpo virou pra cá. Nisso que eu virei pra cá, como eu tava com o olho aberto, não assim tão aberto, mas tava assim, eu tava tentando enxergar o que tava acontecendo. Gente, tudo isso eu acordada. Acordada. Tanto que eu ficava falando assim, isso aqui não é um sonho. Eu falava, meu Deus, isso, pensava, né? Isso não é um sonho, o que tá acontecendo? Olha. Vocês estão vendo? E aí, quando eu virei pra cá, pra esse lado, exatamente esse lado aqui que vocês estão, que tá meu celular com tripé aqui na mesinha, que fica meus livros, né, de devocional, a Bíblia, tudo certinho aqui atrás. Tinha um homem debruçado, assim, ó, olhando pra mim. E quando eu olhei, meu Deus, porque quando eu bati o olho nele, eu tinha a certeza que era o inimigo. Eu não titubeei e falar, meu Deus, quem é esse homem? Não. Era como se fosse claro pra mim quem era ele. E ele era um homem muito branco, que as veias era como se fosse uma pele até quase transparente. Cabeça careca, bem careca, um olho bem escuro. E tava assim pra mim, deitado assim, ó.
com uma cara meio de deboche, me olhando no fundo dos meus olhos. Eu até descrevi pra minha mãe, e a minha mãe falou assim: não parece aquele homem então do Harry Potter, aquele Voldemort do Harry Potter, quem já viu Harry Potter? Eu falei: isso, mãe, exatamente isso, parecia ele. Esse homem, ele não falava uma palavra com a boca, mas eu ouvia ele falando. E quando eu vi quem era que tava ali, eu comecei a chamar a existência mais ainda. Eu comecei a clamar e eu comecei a falar: você não pode ficar aqui. Você tem que bater em retirada em nome de Jesus. Esse nome tem poder. E eu comecei a repetir e ele não saía. E eu falava: não, você não pode ficar, porque o nome de Jesus tem poder, faz cadeia quebrar. Você não vai prevalecer. Bate em retirada e volta pro quinto dos infernos, que é o seu lugar. Aqui na minha casa você não tem lugar. Gente, eu comecei a profetizar que na minha casa ele não tinha lugar. Comecei a clamar a existência. Comecei a falar que ele não podia ficar ali, porque ele não poderia resistir ao nome de Jesus. E ele foi sugando pra dentro, sugando. Ele foi sugando, sabe assim, ficando... Olha, gente, olha isso, gente. Ele foi sugando. E quanto mais eu via que ele tava sugando, eu falava: tá dando certo. É isso, ele não vai resistir ao nome de Jesus. E eu clamava. E nisso que ele foi sumindo, eu abri o olho todo. E as minhas mãos eu consegui mexer. E aí eu fiz assim. E sentei. E já comecei a olhar e ele já tinha saído. Só que aí quando eu sentei na cama... Gente, eu tava assim como se eu tivesse lutado, literalmente lutado. Eu falei pra minha mãe, eu falei: mãe, eu literalmente estava lutando no reino espiritual. O que teve aqui no meu quarto foi uma batalha, uma guerra espiritual. Gente, eu já tinha ouvido muitas pessoas falar dessas experiências que teve. E eu vou ser muito sincera com vocês, isso há tempos atrás. Eu pensava assim: não é possível, gente. Como que a pessoa vai olhar, vai ver com os olhos carnais? Não deve ser verdade, não é possível. E aconteceu comigo. Quando eu deitei nessa cama pra dormir, eu não imaginava que isso ia acontecer. Por isso nós precisamos se revestir diariamente. Você precisa se revestir da palavra de Deus, oração, jejum, diariamente, porque você não sabe quando você vai precisar guerrear. Na verdade, a nossa luta espiritual, ela é todos os dias, né? A luta do espírito contra a carne, levantes que nós temos durante o dia. Mas eu tive uma guerra ali, ó, face a face. E eu vou te falar uma coisa: quando eu via as pessoas falando, eu falava assim: meu Deus, se um dia isso acontecesse comigo, que medo! Deus me livre. Eu não temi. Eu me assustei quando eu vi, mas quando eu vi o que era como se eu tivesse a certeza que ele não poderia me tocar. Porque eu estava guardada pelo Espírito Santo. Era como se tivesse algo me blindando. E eu só precisava expulsar. Eu precisava fazer que ele batesse em retirada, que ele voltasse do lugar de onde ele veio. E foi o que eu fiz. E aí eu levantei, sentei na cama. Na hora, peguei meu celular, coloquei no Salmo 91. E comecei a orar o Salmo 91 em voz alta. Comecei a chamar a existência do Senhor na minha casa, na minha família, no meu quarto. E essa hora eu até achei que a Ayla ia acordar, porque eu falava alto. Achei que o Ninho ia acordar, ia subir aqui, a Alicia. Ninguém acordou. E eu clamando. Depois de tudo que eu orei, aí eu chamei o Ninho, né? Que eu tava ainda tipo: meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí depois, gente, do Salmo 91, o pastor não era ao vivo. Era um vídeo gravado do YouTube. Depois que o pastor orou o Salmo 91, ele começou a fazer uma oração de quebra de amarras. E nessa oração, ele começou a decretar e falou que o laço que estava sobre a casa...
Senhor, o laço que está sobre a casa dessa pessoa, o laço de enfermidade que foi lançado sobre a casa dessa pessoa, está sendo desfeito agora. Ah, gente. Quando ele começou a orar, quando ele começou a falar isso, falei, Jesus. Aí eu comecei a orar junto com ele. Eu comecei a clamar. Eu comecei a quebrar tudo aquilo que tinha sido lançado sobre a minha família, sobre a minha casa, todas as enfermidades. E as cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas naquela oração, na oração que eu ouvi, na oração que eu fiz. Por isso, gente, aqui ó, eu até separei aqui pra vocês Efésios 6:2, que eu deixei separado aqui na Bíblia. Efésios, começa no 10, Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos e autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu vivi isso. Naquela madrugada da semana passada, eu vivi isso. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos nos revestir da armadura. O que é a armadura do cristão? É oração, é comunhão, é jejuar, é louvar, é fazer devocional, é você estar armado para quando acontecer um ataque, você não recuar, você não retroceder, porque quem tem que retroceder, quem tem que bater em retirada é Ele. Você está revestido do poder de Deus e da glória de Deus, e Ele não resiste à glória, e vai acontecer igual aconteceu aqui no meu quarto. Ele bateu em retirada. Se eu não estivesse revestida, o que poderia ter acontecido? A Bíblia foi bem clara. A Bíblia falou aqui que existem governos e autoridades que dominam completamente o mundo da escuridão. O mundo espiritual trabalha 24 horas por dia. Eles precisam disso aqui, de uma brecha. Não dê legalidade para o inimigo na sua vida. O que é dar legalidade? Dar legalidade é você dar espaço, é você dar brechas, é você dar oportunidades. A partir do momento que você der oportunidades, ele vai entrar e ele destrói. Ele destrói a sua vida, a sua família. Porque quando você está revestida do poder de Deus, quando você está revestida do Espírito Santo, você pode passar por tribulações, mas você sai revestido e mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha família ficou doente, mas nós passamos. Deus, Ele não permitiu que algo pior acontecesse, que alguém ficasse internado, ou que a gente ficasse ruim mesmo, sabe? Lembra de Jó? Que Deus falou pro inimigo. O inimigo falou, se eu tirar isso dele, vamos ver se ele vai continuar te adorando. Tirou os filhos, tirou a casa, tirou tudo de Jó. Mas Deus falou, na vida dele você não toca. Então o inimigo, ele vai só até onde Deus permite. Aleluia. Ele vai fazer só até onde Deus permitir. Porque quem tem o poder é Deus.
Ele é um derrotado, ele é um caído. Então o que aconteceu aqui, gente, foi algo forte, algo sobrenatural. Eu tava assim, pensando se eu ia gravar esse vídeo ou não, porque tem muitas pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir, né? Essas coisas de espiritual. Mas eu precisava compartilhar com vocês. Deus me deu essa direção de compartilhar. E quando eu gravei o vídeo, que eu fui editar e o vídeo estava mudo, aí que eu tive mais certeza que eu precisava compartilhar. Por 1 minuto, acho que nem 1 minuto, segundos, eu falei, não acredito que não teve áudio. E aí me subi num negócio assim, falei, meu Deus, eu vou ter que gravar tudo de novo. Eu gravei mais de 30 minutos. Eu falei, opa, peraí, não vou cair não. Tá bom, tá sem áudio, a gente grava de novo. Não tem problema. E aqui estou eu falando da minha experiência e falando pra vocês desse Deus. Esse Deus que liberta, esse Deus poderoso que quebra as cadeias, quebra laços de maldição, quebra setas lançadas, esse Deus que reveste, esse Deus que cura, esse Deus que restaura. Ele quebra cadeias. Tem um louvor que é esse até que eu tô ouvindo aqui de fundo, o instrumental, que fala, há poder no nome de Jesus. O seu poder abala as trevas, poderoso és. Aí fala, há poder no nome de Jesus. E eu teve um momento que quando ele tava desaparecendo, eu só falava assim, ó, ouço cadeias quebrando, há poder no nome de Jesus, ouço cadeias quebrando. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela vida da minha família. Vamos orar junto? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, para te agradecer pelo seu imenso amor, primeiramente, por nos guardar, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Senhor, nós colocamos nossas famílias nas tuas mãos. Senhor, eu oro em especial por todas essas pessoas, por essa vida que tá vendo esse vídeo agora. Pai, guarda a vida dessa pessoa, Senhor. Não só da vida dela, mas que seja esticado a bênção e a proteção até a sua descendência, até a família. Coloque seus anjos ao redor e derredor, Pai, guardando, livrando de toda seta maligna, de todo levante, de tudo aquilo que não seja das tuas mãos. Pai, que os anjos venham estar acampados ao redor e derredor. Senhor, esconde a vida dessa pessoa debaixo das tuas asas. Pai, cobre ela com o teu sangue, cobre ela com o seu manto. Esconde ela debaixo da sombra do Onipotente, Senhor. E todo mal, toda seta lançada, que seja quebrada agora, em nome de Jesus. Abençoa todos os planos, os projetos, que nenhum mal venha interferir, Senhor, na sua promessa, porque o Senhor é fiel. Eu oro também, Jesus, em favor da minha vida, da vida da minha família. Nos cubra, Jesus, com as suas mãos. Nos cubra, nos esconda debaixo das suas asas. Que nenhum mal possa chegar à nossa casa, à nossa tenda. Senhor, que seus anjos venham estar trabalhando ao nosso favor, acampados ao redor e derredor, Jesus. Que teu Espírito venha reinar e fluir no meio de nós, Senhor. Nós, o teu povo, te amamos e te adoramos e clamamos o teu nome. Bendito és tu, Senhor. Exaltado, glorificado, Senhor. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor é digno de receber, Jesus, todo o poder, toda a honra e toda a glória, Pai. Nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, ele derrotou o inimigo na cruz para me salvar e te salvar. Nós somos resgatados.
ele já é um caído. Então toda vez que ele se levanta é pra cair de novo. Continue orando. Não perca o seu foco. Mesmo que algo acontecer. Se tá acontecendo algo na sua vida, algum levante, tribulação, então você pode ter certeza que você tá no caminho certo. Se tá acontecendo coisas que você fala, meu Deus, não era pra estar acontecendo isso. Por quê? Então você tá no caminho certo. As coisas só acontecem quando você clama, quando você ora e quando você tem coisas grandes chegando para você. Creia que tem grandes coisas chegando para você. Então não se desanime. Isso que tá acontecendo é para te desanimar, para te desencorajar. Não se desencoraje. Siga firme. E é o que eu sempre falo. Continue olhando para o alvo. E clame o Espírito Santo de Deus. E sempre, todas as suas orações, orem em nome do Senhor Jesus. Porque há poder nesse nome. Como eu disse, esse nome cura, esse nome liberta, esse nome restaura. Amém? Se inscreva no canal, desculpa, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu precisava falar, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu comentário se você já passou por alguma situação, alguma luta, alguma batalha espiritual, como é que foi. Deixa aqui o que você achou do vídeo, tá? E deixa seu like para mais pessoas receber esse vídeo também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!